Então, vamos lá. Nós continuamos, então, falando sobre o circuito RLC, mas agora vamos entrar de verdade no circuito RLC, que é um circuito onde, pelo menos o circuito que nós vamos começar a analisar, esse circuito que é razoavelmente simples, né? Tem um resistor, um capacitor e um indutor, e as características deles, né, a resistência, a capacitância e a indutância, vão nos permitir entender o que está acontecendo. Ou seja, duas coisas importantes aí são o seguinte, ó, o resistor aqui está representando todos os resistores do sistema. Entende? Então é claro que tem um resistor ligado ao capacitor, ao indutor e aos fios que estão aqui, mas nós estamos colocando tudo lá no resistor. Tá? Então, todos os outros, na fonte também, esse gerador tem certamente resistência interna, mas para modelar isso matematicamente, nós vamos concentrar toda a resistência aqui. Né? Tudo está lá no resistor. E então os outros componentes aí, o gerador, o capacitor e o indutor são perfeitos, digamos assim, eles não dissipam energia. Isso é importante também porque então toda a comunicação do circuito com o exterior está aqui no resistor, ou seja, toda a energia que vai sair daí, desse circuito para fora, vai sair pelo resistor. Né? Porque os outros dois são perfeitos, então eles não transferem energia para o exterior. E também toda a energia que entra no circuito entra por aqui, pelo gerador, ou seja, atrás do gerador aí tem uma usina eólica, uma usina fotovoltaica, uma usina hidrelétrica, uma usina nuclear, sei lá. Né? Tem alguma coisa gerando energia. Tá? E como a gente viu, né, se o circuito fosse puramente resistivo, ou puramente capacitivo, ou puramente indutivo, que não obrigatoriamente a tensão, que no caso vai ser aqui entre os terminais do gerador, vai estar em fase com a corrente. A gente sabe que o capacitor puxa a corrente para um lado, né, num circuito puramente capacitivo, a corrente está adiantada em relação à tensão, né? Num circuito puramente indutivo, a tensão está atrasada em relação, a corrente está atrasada em relação à tensão. É claro que aqui nesse circuito, como está tudo misturado, a corrente pode estar tanto adiantada quanto atrasada. Vai depender de o que é mais importante, ou seja, se o circuito é mais capacitivo ou mais indutivo. Porque o resistor, né, como a gente sabe, não adianta nem atrasa a tensão. Então, certamente vai estar no meio do caminho, ou seja, ela não vai estar 90 graus adiantada, nem vai estar 90 graus atrasada, porque isso seria só num circuito puramente ou indutivo ou capacitivo. Mas uma coisa importante de a gente saber é que é o seguinte, ó, isso é um circuito em série. Né? Todos os elementos aqui estão em série. Então, obrigatoriamente, em cada instante, a corrente é a mesma em cada ponto. Vocês têm alguma dúvida disso? Não. Porque essa pergunta é importante, porque uma vez que vocês respondam, vocês tá claro que todos os pontos do circuito, em todos os pontos a corrente é a mesma, nós vamos levar isso até o final. Tá? E as conclusões que a gente tira daí são bem importantes, desse fato de que a corrente é a mesma em todo o circuito. Sem dúvida. Para vocês não precisarem responder, eu vou dizer. Quem tem alguma dúvida que se manifeste. Vamos lá, pode ser sincero. Isso é importante para a gente. Mas é um circuito em série, a corrente é a mesma em todos os pontos, porque não tem como, né? Mesmo que a tensão seja alternada, os elétrons, na verdade, não estão se movendo, eles estão indo e voltando, indo e voltando. Tá? E esse pequeno movimento de ir e voltar aí é o que transfere energia para o exterior, através do resistor.
Nos outros elementos, como eles são puros ou ideais, não acontece isso, mas... né? Mas então a corrente é a mesma, não tem como a corrente ser diferente em diferentes pontos, é fisicamente impossível, isso é um fato. Então a corrente é a mesma. Não é o caso da tensão, né? Porque a gente sabe que a queda de tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ela está variando no tempo, a cada instante, é um circuito de corrente alternada. E em cada momento a tensão aqui é diferente, e consequentemente a tensão aqui é uma, porque tem uma queda em cima do resistor, depende da corrente e da resistência. Tem uma outra queda em cima do capacitor, tem uma outra queda em cima do indutor. Tá? Isso é diferente. E o que a gente sabe, né, é que tem uma corrente só em todo o circuito, a corrente é a mesma em todos os pontos, em todos os instantes, ou seja, se a gente vai representar a corrente por esse fasor aí, né, ela vai estar girando com uma frequência angular ômega dt, e o que a gente sabe, só não sabe quanto, né, é que ela vai estar defasada em relação à tensão em cada um daqueles elementos, ou em relação à tensão nos terminais do gerador lá. Então, a grande pergunta que a gente, ou as duas grandes perguntas que a gente tem que responder são essas. Tá? Qual é a amplitude da corrente, né? E qual é a constante de fase, ou seja, quanto que essa corrente está defasada em relação à tensão no gerador, por exemplo, ou em uma das outras. Na verdade, todas as tensões têm uma relação bem clara, né? Porque a gente sabe que em cada instante a soma das tensões em cima do resistor, em cima do capacitor, em cima do indutor, tem que dar a tensão em cima do gerador. É isso, né? Ou seja, isso aqui eu sei bem, né? Em cada instante, isso aqui é o valor, em cada instante é o minúsculo aqui, né? O V em cima do resistor, em cima do capacitor e em cima do indutor, tem que dar, essa soma tem que dar igual à tensão nos terminais do gerador. É isso, né? Então, ao longo da aula aqui, o que nós vamos fazer, então, lá no final da aula, o que nós temos que saber bem é isso. Qual é a amplitude da corrente e qual é a fase, ou seja, quanto que ela está defasada em relação à tensão no gerador, porque a gente sabe que a tensão no gerador é um seno, ômega dt, e então, obrigatoriamente, a corrente do circuito, porque a corrente é a mesma em todos os lugares, vai ser um ômega dt menos φ, onde aí esse φ é a fase. E se for positiva ou negativa, vai me dizer se a corrente está atrasada ou adiantada, né, em relação à tensão nos terminais do gerador, ou aqui, ou aqui, porque elas têm essa... Bom, como é que a gente vai fazer isso? Porque, né, essa aqui é uma equação escalar, tem um número aí em volts. Tensão nos terminais nos terminais do gerador, tensão nos terminais do resistor, do capacitor ou do indutor. Então, como que a gente vai fazer isso? Isso é um escalar, um vetor, um fasor. Então, o fasor não deixa de ser um vetor que está girando no tempo. Então, certamente a melhor maneira de resolver esse problema matematicamente é cair em cima dos vetores ou fasores. Tá? Então, isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar um pouquinho. Tá? O que a gente já sabe? O que a gente já sabe? Bom, a gente já sabe quanto que a tensão e a corrente estão defasadas no resistor, no capacitor e no indutor. Né? Isso a gente já sabe. Então, a gente já sabe que no resistor, né, num circuito puramente resistivo, a tensão e a corrente estão em fase. Tá? Ou seja, os dois fasores andam juntos. Ou seja, se a tensão aponta para lá, ou se a corrente aponta para lá, a tensão aponta para lá também. Né? Esse que é isso que a gente já viu aí. No capacitor é um pouco diferente. Né? No capacitor não é assim. A gente viu que a corrente está adiantada em relação à tensão. Ou seja, se a corrente aponta... Deixa eu virar aqui. Vamos fazer uma virada para a gente entender. Ó. Se a corrente aponta para lá, né, a tensão... Na verdade, a tensão está atrasada em relação à corrente, mas a gente diz que quem está atrasado é a corrente.
Quem está adiantado é a corrente. Então, a corrente está adiantada. Então, se a corrente é para lá, né, a tensão é para cá, para baixo. A corrente está adiantada 90 graus. É isso, né? Então, num circuito que tem um resistor e um capacitor, né, obrigatoriamente a corrente vai estar adiantada em relação à tensão, porque vê que a tensão no capacitor seria aqui, a tensão no resistor seria aqui, isso quer dizer que a tensão capacitor resistor ia estar no meio aqui, e a corrente ia estar adiantada um pouco. Não ia ser 90 graus, porque tem o resistor aqui. Tá? No indutor, a gente viu que é assim, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Se a corrente aponta para lá, a corrente está atrasada. Então, se a corrente aponta para lá, a tensão está apontando para cá, né? Porque a corrente está atrasada no indutor. Então, a tensão aponta para frente. É isso? Dúvidas aí? Então, vamos lá, ó. O que a gente sabe? Ó? É que a corrente é sempre paralela nos três, entende? O fasor corrente só tem um no circuito. Só existe uma corrente. Uma amplitude e uma fase. Só existe uma corrente no circuito, não tem várias correntes. Então, obrigatoriamente, o fasor da corrente é paralelo ao fasor da corrente no resistor, a corrente no capacitor, e corrente no indutor, e o módulo também, porque só tem uma, não tem diferença. Tá? Só tem uma corrente no circuito. Esse é um ponto importantíssimo. Mas, no caso da tensão, não é assim, ó, porque quando a corrente aponta para lá, a tensão no indutor e no capacitor apontam nessa direção aqui. Tá? Elas estão a 90 graus com a corrente. Né? A corrente está adiantada no capacitor e a corrente está atrasada no indutor. Isso quer dizer que a tensão do capacitor está atrás da corrente e a tensão no indutor está na frente da corrente. Mas, essencialmente, né, a tensão no indutor e a tensão no capacitor são paralelas. E as duas são perpendiculares à tensão no resistor. Porque a tensão no resistor está em fase com a corrente. Né? Ou seja, se a corrente está para cá, obrigatoriamente a tensão no resistor está na mesma direção, a tensão no indutor aponta para lá, porque a corrente é atrasada no indutor, então a tensão está na frente, e a tensão no capacitor aponta para cá, porque a corrente no capacitor é adiantada, ou seja, a tensão está para trás. É isso? E, claro, a corrente é paralela, porque só tem uma corrente, né, a mesma em todos eles, a corrente é paralela à tensão no resistor. Que tal aí? É isso mesmo? Sim ou não? Comentários aí. Ou seja, a corrente está em fase com a tensão no resistor e defasada 90 graus em relação aos outros dois. Um está puramente 90 graus para frente e o outro está puramente 90 graus para trás. Tá? Mas isso vai nos permitir, quando a gente pensa em fasores, né, fazer o seguinte, ó, então, a gente não sabe ainda qual é a fase da corrente, ou seja, onde é que ela está, nem a amplitude, tá? Mas a gente sabe que tem uma corrente só no circuito. E a gente sabe que se a corrente aponta para lá, né, obrigatoriamente a tensão no resistor aponta para lá também. Eu não sei o tamanho ainda, mas eu sei que é para lá. E eu sei que obrigatoriamente a tensão no indutor aponta para lá, porque a corrente no indutor é atrasada, então a corrente está aqui, obrigatoriamente a tensão está lá. E a tensão no capacitor aponta para cá, porque a corrente no capacitor é adiantada, 90 graus, né? Então, se a corrente está para lá, é assim. Então, obrigatoriamente, supondo, né, que a corrente está para lá, a tensão vai ter essa cara aqui. Então, qual é a tensão? A tensão nos terminais do gerador. Ora, a gente sabe que a tensão nos terminais do gerador é a soma, em cada instante, né, das tensões em todos, mas essa é uma soma vetorial, entende? Ou seja, na verdade, o que eu estou somando aqui, ó, pode ver nesse instante aqui, ó, a soma a tensão em cima do gerador seria VR mais VL menos VC.
a gente soma só as projeções, para dar em aquela soma escalar lá, a tensão no terminal em cada instante é essa. Mas o que está acontecendo na prática é que esses três fasores estão girando ao longo do tempo. Tá? Então, uma maneira simples de saber a tensão nos terminais do gerador em cada instante é só ver qual é o fasor resultante aqui. Ou seja, somar esses três fasores aqui como vetores. Porque depois eu sei que o fasor tensão vai ficar girando aí. Então, olhando aqui, ó, dá para ver que como o VC é menor que o VL, né? O vetor resultante aqui vai ser VL menos VC, e que vai estar para esse lado aqui, né? Porque esse aqui é maior que esse. Então, a soma vetorial do VL menos VC com VR vai dar um fasor aqui, ó. Tá? Ou seja, somando tudo isso aqui, ó, eu vou ficar com isso aqui. Aqui tem um fasor que é VL menos VC, porque os dois são paralelos, só que cada um aponta para um lado, porque a tensão e a corrente está atrasada, está adiantada no capacitor e está atrasada no indutor, então eles estão sempre a 180 graus, né, o VL e o VC, e o VR está sempre a 90 graus com aquele, então, obrigatoriamente, em qualquer instante, essa vai ser a distribuição dos fasores, ou seja, esse fasor EM aí, que é a amplitude, vê que aqui está tudo em maiúsculo, tá? Os valores instantâneos são os minúsculos, que são as projeções, né? Essa aqui são as amplitudes, né? Então, obrigatoriamente, a tensão nos terminais, o fasor EM, que é a amplitude da tensão nos terminais do gerador, que vai variar com o seno de ômega dt lá, vai ser esse aqui. Ou seja, como isso aqui é um triângulo, né? Aqui tem a hipotenusa, um dos catetos é o VR, o outro cateto lá é o VL menos VC, então, obrigatoriamente, o EM ao quadrado aqui vai ser VR ao quadrado mais VL menos VC ao quadrado, né? Vai ser isso aqui, porque, né, eu tenho lá um triângulo retângulo. Os dois catetos são as tensões, né? Um cateto é VL menos VC, o outro cateto é VR, e vai ser sempre VL menos VC, porque eles vão estar sempre um 90 graus na frente da corrente e o outro 90 graus atrás da corrente. Que tal? É isso aí? E aí, esse fasor EM aí, que é a amplitude da tensão nos terminais do gerador, vai estar girando aí com uma velocidade angular ômega dt, né? Então, ômega dt é a posição da tensão nos terminais do gerador. Ômega dt menos φ é a posição da tensão no resistor e da corrente, porque a corrente e a tensão no resistor estão sempre em fase. E aí o VL menos VC vai estar para frente ou para trás. Tu vê que nesse caso aqui, para exemplificar, né, nós pegamos VL maior que VC, mas VL menos VC pode ser negativo, né? No caso, esse cateto apontaria para cá, e daí o EM estaria para esse lado aqui. Então, VL menos VC vai ser maior ou menor que zero, dependendo se o circuito é mais indutivo ou mais capacitivo. E se o circuito é mais capacitivo, a gente já sabe que a corrente está adiantada, ou seja, a tensão está atrasada, está para trás da corrente. E se o circuito é mais indutivo, que é o caso aqui desse exemplo, a corrente está atrasada e a tensão está andando na frente da corrente. Né? E sempre vai estar entre mais 90 e menos 90. Ou seja, se o circuito é puramente indutivo, está 90 graus, se é indutivo com resistência um pouco menos, e se ele é puramente capacitivo, a corrente está adiantada a 90 graus, mas capacitivo e com resistência vai ser um pouco menos que 90 graus também. Né? Dúvidas? Sem dúvidas. Ok, então eu acho que aqui nós resolvemos o problema e nós vamos dar um passo aí bem importante para descobrir qual é a corrente aí, tá? Porque, como vocês lembram, né, todos esses termos aqui dependem da corrente, né? Como a gente define, porque aqui é fácil, né?
a tensão em cima do resistor é corrente vezes resistência, mas no caso do indutor e do capacitor, a gente já definiu lá a reatância capacitiva e a reatância indutiva, que representam uma resistência, né, no circuito. Então, na verdade, isso aqui é I vezes R, isso aqui é I vezes XL, isso aqui é I vezes XC, que são os equivalentes das resistências, né? Ou seja, a minha equação fica assim, ó. E como o I aparece nesses dois termos, eu posso botar em evidência, então fica um I ao quadrado, XL menos XC ao quadrado, aqui fica I ao quadrado, R ao quadrado, né? Eu posso botar em evidência isso aqui, então o I ao quadrado vai ficar multiplicando R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado, e eu posso botar o I em evidência e tirar a raiz, né? Porque, né, o I vai aparecer em todos os termos, vai estar aparecendo aqui, né, multiplicando tudo isso aqui. Eu vou tirar a raiz, isso aqui vai ficar M, I vai ficar I, isso aqui vai ficar a raiz dessa coisa aqui. Então, eu consigo aí, já direto, uma expressão para amplitude da corrente. Vocês veem que eu não sei ainda qual é a fase. Eu vou poder calcular porque eu sei que a fase, né, a corrente está em fase com o VR aqui, né? Então, obviamente, a fase é fácil de calcular, mas a amplitude é essa aqui, sem dúvida, ou seja, depende da amplitude da tensão do gerador, da amplitude da resistência, da amplitude da reatância indutiva e da amplitude da reatância capacitiva. Tá? É disso que depende a amplitude da corrente. Esses valores todos aqui estão em ohms. Tá? Vocês têm dúvida aí nessa equação? Então, esse termo aqui, ó, pode ver que é ohm ao quadrado mais ohm ao quadrado menos ohm ao quadrado, né? Ohm menos ohm ao quadrado. Então, isso aqui é ohm ao quadrado, raiz quadrada. Então, esse termo aqui tem unidade de resistência. Ou seja, lembrando lá que corrente é tensão dividido por resistência, ou seja, a amplitude da corrente é a amplitude da tensão dividido pela resistência, a gente vai chamar esse termo aqui, não de reatância indutiva, nem de reatância capacitiva, porque nós já definimos isso aqui como XL e XC, mas a gente vai chamar esse termo de impedância, tá? Como o Fernando adiantou aí. Tá? Então, a impedância, ela é composta de uma parte puramente resistiva, de uma parte puramente capacitiva e de uma parte puramente indutiva. Puramente até por ali, a gente vê que a parte indutiva, capacitiva está misturada aqui, né? Porque, é claro, elas têm essa relação aí, de uma tá, a tensão está 90 graus para frente e a outra 90 graus para trás da corrente lá, né? Então elas estão na mesma direção, digamos assim. Mas é isso. Então a impedância é uma grandeza que tem unidade de ohm, de resistência, mas como o XL e o XC dependem da frequência, ela também depende da frequência do circuito, ou seja, se eu pegar o mesmo circuito RLC, com a mesma resistência, a mesma impedância, a mesma capacitância, mas aplicar tensão com uma frequência diferente, a impedância vai ser diferente. Tá? A impedância do circuito não depende só do circuito, depende também da frequência com que ele é alimentado. Tá? O que quer dizer que o circuito responde diferente se a frequência for diferente. Tá? Então a impedância é definida assim, e aí eu posso escrever a expressão para a amplitude da corrente de uma maneira bem mais elegante, que é muito parecida com a expressão que eu tinha para um circuito DC. No circuito DC, em que eu aplico uma tensão e tenho uma corrente, é só dividir a tensão pela resistência e eu tenho a amplitude da corrente. Num circuito de corrente alternada, não é tão simples, mas se eu sei a amplitude da tensão no gerador, né, a amplitude máxima, eu sei a amplitude da corrente também. E a dependência aí depende da impedância, que além de depender da resistência, da capacitância, da indutância, depende também da frequência. Tá? Dúvidas? Então, a amplitude da corrente, se eu substituir lá, né, aqui dentro do Z,
XL e o XC pelas expressões, e aí, Fernando, essa é a expressão para o XL, né? É a frequência vezes a indutância, tá? E essa é a expressão para o XC, que é 1 sobre o produto, o ômega D e o C estão no denominador ali. É 1 sobre ômega D vezes C, tá? Então, essa é a expressão mais geral para a amplitude da corrente, ou seja, se eu sei o valor da resistência, da frequência, da indutância e da capacitância, e da amplitude da tensão no gerador, eu sei a amplitude da corrente. E, como a gente já sabe, né, certamente a amplitude da corrente, ou esse fasor corrente, ele não está em fase, a princípio, né, pode estar em fase, a gente vai ver isso, mas ele pode não estar em fase com a tensão. Eles podem andar muito longe uns dos outros, um do outro. Nunca 90 graus, porque, né, se o circuito é resistivo, certamente eu não consigo um circuito puramente capacitivo, nem puramente indutivo. Tá? Então a pergunta é essa. E qual é a fase? Ou seja, quanto que é aquele φ ali? Mas isso, como a gente viu lá, né, não é difícil de calcular. Mas só, por que a fase é diferente? Se o XL é maior que o XC, né, a gente sabe que a corrente vai estar atrasada em relação à tensão. Ou seja, se a corrente está aqui para baixo, a tensão está lá para cima. Esse número é menor que 90 graus, essa diferença de fase. Se o XL é menor que o XC, né, a corrente está adiantada, ou seja, é um circuito mais capacitivo. Então, a gente sabe que a corrente vai estar um pouquinho para frente, né, se a corrente está aqui, a tensão vai estar um pouquinho para trás, ou se a tensão está aqui, a corrente vai estar um pouquinho para frente. Essa diferença aqui certamente não é 90 graus também. E quando os dois são iguais, né, aquele termo ali, XL menos XC, vai dar zero, né, e a impedância vai ser igual à resistência, né, porque XL menos XC vai sumir, vai ficar raiz de R ao quadrado, e nesse caso, né, a tensão e a corrente estão em fase, ou seja, os dois fasores estão girando juntos aí, sem nenhum ângulo entre os dois. E como que eu calculo exatamente o ângulo? É como eu falei, ó, é bem simples de tirar daqui, ó, porque eu sei que a corrente está exatamente nessa direção aqui. A corrente, não interessa quanto que é o XL e o XC, a corrente sempre está em fase com a tensão no resistor. Tá? Então, é fácil de calcular quanto que é esse ângulo, por exemplo, ó, fazendo a tangente desse ângulo aqui, ó, vai ser o cateto oposto, que é esse aqui, né? VL menos VC sobre VR. Então, a tangente ali vai dar VL menos VC vezes VR. Se eu substituir isso pelas tensões, dependendo da amplitude da corrente, né? Isso aqui são as amplitudes, tá? Não esqueçam, isso aqui são as amplitudes, o tamanho dos fasores. IXL, IXC e R, o I vai sumir aqui, né? E aí eu tenho a constante de fase aí. O φ vai ser o arco tangente desse número aqui. XL menos XC sobre R. Se os dois são iguais, né? XL menos XC, vai ser a tangente vai dar zero, ou seja, o ângulo é zero também. Que tal? Dúvidas? Bom, eu acho que a gente respondeu as duas perguntas, né? Ou seja, a gente certamente já sabe qual é a tensão e qual é a corrente em cima do resistor. E eu acho que a gente pode, a partir daí, né? Eu já respondi as duas perguntas, né? Eu já vi, de novo, né? O XL é ômega DL e o XC é 1 sobre ômega D vezes C. Então, eu posso colocar isso aqui e vou ter a diferença de fase em relação ao ômega D, o ômega L, entre o ômega D, o L e o C. Tá? Mas tem uma outra maneira também de ver
isso aqui que é mais simples, né? Nós vamos falar dela logo adiante. Perguntas? Antes, eu quero falar sobre esse caso em particular, né? Quando o XL e o XC são iguais, é o caso em que eu tenho... Então, o que esse caso aí tem de especial? O que é a primeira... Qual é a conclusão que vocês tiram aí? Desse caso em que o XL é igual ao XC, ou seja, em que a tensão e a corrente estão em fase, né? Estão girando juntas. O que mais que tem de interessante esse caso aí? Não está aparecendo direto aqui nessa figura, tá? Mas aparece aqui, ó. O que acontece quando o XL e o XC são zero? Ou melhor, quando isso aqui é zero. O que a gente pode garantir quando aquilo ali é zero? Sobre a amplitude da corrente, né? O que eu posso garantir? Ela é máxima, não? Exatamente. Exatamente. Pode ver aqui. Porque isso aqui são todos números positivos, né? Então, à medida que esses dois aqui se separam, né? Porque é ao quadrado, então tanto faz quem é maior que quem, né? Mas quanto mais diferentes eles são, né? Maior é esse número aqui, maior é a impedância, que é todo o denominador, e menor é a amplitude máxima da corrente. Porque isso aqui é a amplitude da corrente, né? O valor máximo que a corrente. Então, nesse caso aqui, além da tensão e da corrente estarem em fase, que tem uma importância por si só, nós já vamos chegar nesse ponto aí, mas o valor da corrente é o máximo também. A corrente máxima também é máxima. Tá? Esse que é o... E a gente chama isso de ressonância. Tá? Ou seja, a gente diz que o circuito está em ressonância, porque ele tem essa característica de ter a tensão e a corrente em fase, ou seja, se a tensão está subindo, a corrente está subindo, né? Todas são em fase com a tensão. E o que isso quer dizer, né? Matematicamente, como é que eu escrevo isso? Ora, aqueles dois termos ali, né? Ômega dl e 1 sobre ômega dc tem que ser iguais, né? E quando eu faço isso, olha que interessante aí, ó. Quando eu escrevo essa equação aqui, eu posso multiplicar a equação por ômega d, né? Isso quer dizer que vai ficar ômega d ao quadrado igual a 1 sobre LC. Ou, lembram dessa expressão aí? Essa aí era, se vocês lembram lá da outra aula, essa aí é a frequência de oscilação de um circuito LC puro, né? Ou seja, num circuito RLC, quando eu tenho a frequência igual a 1 sobre raiz de LC, que é a frequência de oscilação do circuito que seria puro, eu tenho a amplitude da corrente é máxima. Tá? Essa que é uma... Eu posso colocar isso numa expressão, olha aqui, ó. Se eu fizer um gráfico da relação entre ômega d e a frequência do circuito, né? A frequência natural do circuito, digamos, 1 sobre raiz de LC, né? Quando a frequência do circuito é exatamente, ou melhor, o ômega d é exatamente 1 sobre raiz de LC, eu tenho um pico aqui, eu tenho o valor máximo da amplitude, e ela vai caindo, né? Dependendo de quão longe eu estou. Tá? Então, e claro que esse pico vai ser menor dependendo do valor da resistência, né? Se a resistência é 100 ohms, 30 ohms, 10 ohms. Então, o valor da resistência me diz o quão alto é esse pico. E o XL, ou a frequência, a relação entre as duas frequências, né? Me permite calcular o quão largo é esse pico aí, né? Que vai depender
Do que depende isso? Eu devia saber. Do que depende dessa largura aqui? Bom, uma pergunta importante, interessante para vocês responderem. Mas isso que é ressonância, ou seja, se eu estou perto desse ponto aqui, ou seja, se eu estou injetando no circuito a energia exatamente com a frequência característica do circuito, 1 sobre raiz de LC, eu obtenho o máximo de corrente no circuito. Claro que isso aqui é a amplitude, né, da corrente. Então, quando eu caio fora desse pico, além de eu não ter a amplitude da corrente tão grande, eu também estou fora da situação em que a corrente e a tensão estão juntas, né? Então, à medida que eu me desvio do pico para um lado ou para o outro, eu também me desvio da tensão, ou melhor, eu também começa a aparecer um valor de fase ali que não é zero. Tá? Isso acontece ao mesmo tempo aí, porque, né, são os valores de XL e XC que determinam isso. E para um circuito que isso está fixo, né? Quando eu vario a tensão de excitação aí, que eu estou injetando energia pelo gerador. Ok. Perguntas, dúvidas? Então, vamos lá. Bom, agora vem o negócio. Agora então nós vimos aí o que acontece, como que a corrente circula pelo circuito, né? E, ou seja, quanto que eu consigo injetar de energia no circuito, dependendo da frequência de excitação, ou seja, como eu falei lá no início, né? A energia entra pelo gerador, está vindo de algum lugar e está sendo injetada no circuito com uma determinada frequência. E como nós estamos idealizando o circuito, tem um resistor, um capacitor, então toda a energia sai do circuito através do resistor. Tá? Nesse caso aí, é um sistema simples, é como se fosse um chuveiro elétrico. Então, a energia que eu estou injetando está se transformando em energia térmica e está saindo do circuito através do resistor. Então, acontece uma coisa esquisita aí, tá? Quando a gente vai analisar, a gente descobre essa coisa esquisita, mas, bom, o negócio é que a corrente no circuito, ela varia desse jeito, tá? Ela é um seno. Ou seja, à medida que o tempo passa, a corrente vai até a amplitude máxima e volta até a menos amplitude máxima e fica oscilando aí. Tá? Mas, no caso por exemplo, do nosso chuveiro aí, a frequência de oscilação aí é 60 Hz, ou seja, a corrente sobe e desce e executa todo esse período aqui, ó, 60 vezes por segundo. Entende? Ou seja, a gente não está acompanhando, tipo, se eu fosse medir a potência ali, vocês já notaram isso, que não é o que a gente observa, né? A gente liga lá o chuveiro, mas a temperatura sobe e ela se mantém lá, estacionária num lugar. A temperatura não fica oscilando 60 vezes por segundo. Tá? Ela se mantém num valor. Porque, por várias razões, né? E independente de qual seja a razão, o que está acontecendo é que eu estou a potência que o circuito está mandando, eu não consigo acompanhar ela com essa precisão aí, em décimos de segundo, ou milésimos de segundo, né? O que eu percebo é uma potência média aí, que o circuito está injetando na água, tá? Ou seja, e nem é importante para mim o quão rápido varia a tensão e a corrente lá no resistor, porque o que vale para mim é quanto de energia ele entrega a cada segundo, ou mais, né, do tipo a cada 2 segundos, por exemplo. Em 2 segundos tem 120 ciclos de subir e descer. Então o que é importante é a potência média que o circuito entrega para o nosso aparelho. No caso eu estou falando do chuveiro, mas serve para qualquer equipamento elétrico que a gente use. Tá? O que interessa é a potência média. Como nós aqui nós vamos ficar 1 hora e tanto nessa aula aqui, não interessa quanto está variando a tensão lá, o que interessa é quanto de energia eu consigo
eu estou precisando a cada hora. Tá? Bom, como é que funciona isso? Bom, a potência, né, em cada instante, varia com a corrente ao quadrado. Tá? E a corrente varia com esse seno aí. Então, na verdade, a potência em cada instante vai com, se isso aqui vai com o seno, vai com o seno ao quadrado. Se a gente escrever aqui, ó, a corrente em cada instante, né, o I pequeno vai ser a amplitude vezes o seno de ômega dt menos φ, né, ao quadrado. Então, na verdade, a potência instantânea vai ser a amplitude da corrente ao quadrado vezes R, vezes o seno ao quadrado disso aqui. Tá? Então, a amplitude da corrente é um valor constante, a resistência também. Então, o que eu tenho que fazer a média aí é isso aqui, tá? Porque não adianta eu saber qual é a potência em cada instante, eu quero saber em média quanto que é a potência. É isso que eu percebo lá, é isso que aumenta a temperatura da água no chuveiro. Bom, e como que eu faço essa conta? Como é que eu calculo a média do seno ao quadrado? Quem sabe? Eu vou fazer de um jeito aqui que é mais simples, e vou deixar o jeito mais difícil para vocês, pode ser? Então, o mais simples é o seguinte, se eu fizer o gráfico do seno ao quadrado, né, é uma função que fica variando entre 0 e 1, porque quando o seno é 1, ao quadrado dá 1, quando é 0, ao quadrado dá 0, e aqui no meio tem todas as outras opções, tá? Mas é isso aqui. E eu vou mostrar para vocês que a média dessa função é 1/2, exatamente. Como é que eu faço isso? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu consigo o valor médio? Vamos pintar aqui. Porque, né, se eu quero a média, eu vou ter que somar todos os valores, né? E dividir por quantas vezes. Ou seja, é uma espécie de integral aqui que eu tenho que fazer. A integral é a área aqui. Então, eu vou integrar tudo isso. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou cortar isso aqui, ó. Tá? E vocês vão ver que essa ponta aqui cabe certinho aqui, não tem nada. Essa ponta aqui cabe certinho, e assim vai. O que eu fiz? Eu peguei essa imagem aqui, tá? Para não dizer que eu estou enganando você, eu peguei essa imagem, cortei ela mesmo, inverti e encaixei ela ali. E aí, quando a gente faz isso, ó, é exatamente, vocês podem até ver meu trabalho ali, tá? Mas eu peguei cada uma daquelas pontas, inverti e coloquei aqui. Então, vocês veem que quando eu somo e divido pelo... Né, eu somo todos os pontos aqui, e divido por todos esses pontos aqui, esse negócio dá 1/2, tá? A gente pode fazer isso analiticamente também. Assim é mais simples, por isso que eu digo que eu vou fazer o mais simples. Eu vou deixar para vocês fazer analiticamente. Então, essencialmente, vocês vão ter que integrar o seno dentro de algum... Né? Pode integrar um período, porque depois de um período ele se repete, né? Então, você tem que integrar o seno ao quadrado e dividir isso aí pela média e trocar, então, né, a função seno ao quadrado por uma função que é constante, ver que número dá, vai dar 1/2 exatamente. Então, o que eu quero dizer é que a média da potência, se a potência, isso é uma regra, tá? Se a corrente varia com o seno, e a gente sabe que ela varia com o seno, a potência média é 1/2, tá? Do valor máximo da corrente. O valor máximo, então a potência média vai ser o valor máximo da corrente vezes R dividido por 2, tá? Porque é isso, não tem o que fazer. E pode ser feito analiticamente também, aqui eu fiz só um gráfico, mas não. Ou seja, eu posso escrever isso de maneira diferente, né? Porque sobre raiz de 2 ao quadrado também dá E ao quadrado sobre 2. E aí, quando eu faço isso, eu defino um novo valor. Vocês veem que isso aqui é a amplitude da corrente, I, né? É a amplitude máxima da corrente. Se eu dividir a amplitude máxima da corrente por raiz de 2, eu tenho o valor RMS, ou root mean square, eu acho que é isso aqui. Deve ser a média quadrática, raiz quadrática média, uma coisa assim. Alguém sabe o termo exato aí? Eu sempre penso RMS, nem escrevo por extenso. Mas é o que a gente chama de RMS, tá?
qualquer medidor que vocês usem aí para corrente alternada, tensão alternada, ele vai medir, em geral, esse valor RMS. E não tem problema nenhum, porque a gente sabe a relação entre o valor RMS e o valor de pico, que é raiz Z2. Tá? E como a gente define a corrente RMS, né? Vocês lembram, né? Tudo é seno, né? A tensão aplicada pelo gerador é seno, a tensão em cima do resistor é seno, a tensão em cima do... Tudo é seno. Tem uma fase, mas não interessa a fase quando eu estou calculando média. Então, todas essas grandezas podem ser definidas, né, da mesma maneira. Então, se eu for escrever como RMS, eu pode ver que fica fácil. Ó, a potência média, aqui está do inglês, average, a potência média entregada por um circuito RLC é a amplitude RMS ao quadrado. Então, vocês veem que não é a amplitude da corrente, é a amplitude dividido por raiz Z2 ao quadrado, vezes a resistência. Tá? Essa é a potência. E vem que o IRMS depende da amplitude máxima. Então, mesmo que não tenha seno e fase, aqui vocês veem que a fase é importante, porque se a fase não é zero, a potência média também não é a máxima, né? Porque a amplitude máxima é só quando a fase é zero. Mas, então, essa é a potência média entregue pelo circuito, e, né, como eu falei, da mesma maneira que eu posso definir corrente RMS, eu posso definir tensão RMS, que é a amplitude da tensão sobre a raiz Z2, poderia ser a amplitude da tensão no capacitor, no resistor, etc. São igual. Ou a amplitude máxima da tensão do gerador dividido por raiz Z2 também me dá a tensão RMS no gerador. Porque todas são seno, entende? Então, RMS é sempre fácil de calcular, dividir por raiz Z2. Tá? Então, quando eu meço lá, né, quem já usou um multímetro? Esse número é a tensão RMS. Tá? Ou seja, não é a amplitude máxima, é a amplitude RMS. Então, se vocês querem saber a amplitude máxima, né, vocês vão ter que ir aqui multiplicar por raiz Z2, que é 1.4. Então, se vocês fizerem a conta aí, façam a conta aí. Ó. A raiz de 2, 1.414, vezes 220, vai dar 311. Então, na verdade, a tensão na tomada, que a gente chama de 220, é 220 RMS. Mas o pico da tensão é 311. Tá? Ou seja, o seno tem amplitude 311. É 311 seno de ômega dt menos φ. O ômega dt, essa é a tensão que sai da tomada. O valor RMS é 220. O mesmo vale para o 110. Tá? Esse é um valor RMS. E isso é importante porque, como a corrente, né, a amplitude da corrente é E, amplitude da tensão do gerador sobre Z, essa mesma expressão, como aqui é o IRMS vezes raiz Z2, e aqui é ERMS vezes raiz Z2, tem raiz Z2 dos dois lados, então eu posso escrever essa expressão desse jeito aqui também. Então, a relação entre IRMS e ERMS também é a impedância, só. Tá? Porque tem o termo raiz Z2 aqui e o termo raiz Z2 aqui. Tá? Então, isso me permite escrever a potência média do outro jeito, porque aqui vocês veem que tem IRMS vezes IRMS. Tá? Eu deixo um IRMS como IRMS, e o outro IRMS eu substituo por isso aqui. Ó, tá? Então eu fico com IRMS sobre Z, que é IRMS, vezes IRMS, dá o IRMS ao quadrado, vezes R. Então vocês veem que eu posso escrever também a potência média dessa maneira aqui, onde aparece esse termo aqui, R sobre Z, que é um termo interessante, porque é a resistência pura do circuito, só o valor do resistor, da resistência do resistor, pela impedância do circuito, que engloba o resistor e também o capacitor e o indutor. Tá? E isso aqui, tá? Então vocês veem que eu tenho tensão RMS, na nossa casa aqui seria a tensão dos 220 volts, né, ou 120 volts, ou 110 volts.
a corrente RMS e essa divisão R sobre Z. Se a gente olhar lá naquele, né, nesse triângulo aqui, ó, vocês veem que o cosseno disso aqui, que é cateto adjacente dividido por hipotenusa, dá certinho VR sobre EM, onde o VR, é a tensão aqui, é I vezes R, e o EM é I vezes Z. Ou RMS, também tanto faz, porque tem termo raiz de 2 aqui. Mas o ponto aqui é que o cosseno da fase é R sobre Z. Exatamente. Então, aquele R sobre Z que aparece lá, está incluindo a fase. Ou seja, eu posso escrever a potência média daquele jeito lá, tá? Mas eu também posso escrever assim. Por que eu escreveria assim? Por que assim é vantajoso? Ora, se vocês lembram num circuito DC, né, no circuito DC, a potência, aí não tem potência média, a potência, qualquer instante, a média é igual à instantânea, é tensão vezes corrente. Tá? E aqui, no circuito RLC, a potência média, ou seja, essa aqui é a potência que o meu chuveiro entrega para a água, quando ela está passando lá, é a tensão RMS, aqui 220, vezes a corrente RMS, vezes o cosseno da fase. Tá? Ou seja, dependendo de se o circuito está sintonizado, está em ressonância ou não, ou seja, se o L e o C são tais que a frequência de excitação do gerador, 60 Hz, dá certinho aí, 1 sobre raiz de LC, vai ser mais a potência que eu vou entregar. E esse negócio é tão importante, tá, que ele é conhecido como fator de potência. Tá? E até pouco tempo, e dependendo da companhia de energia elétrica que abastece vocês, eu imagino que alguns de vocês não estão em Santa Maria, né? Quem não está em Santa Maria? Hein? Então, dependendo do lugar, é uma companhia diferente. Então, até pouco tempo, né, aqui na CPFL, aparecia lá na conta de energia elétrica o fator de potência, tá? Que é muito importante, como nós vamos ver, porque ele me diz se eu estou conseguindo a amplitude máxima da corrente ou não. Tá? Ou seja, se eu estou conseguindo entregar toda a potência que eu estou gastando, tudo que eu estou injetando está saindo lá. Porque se o fator de potência não é 1, tá? Ou seja, se a corrente e a tensão não estão em fase, a amplitude da corrente diminui. Ou seja, a energia, a companhia de energia elétrica está me entregando uma amplitude, mas eu estou usando outra. Ou seja, eu estou pagando uma coisa e estou usando menos. Então, eu tenho que ter isso sintonizado. E aí, bom, quando vocês pegarem... Isso aqui é um link, tá? Ele vai levar nessa... Isso aqui é uma explicação prática, é da Copel, é uma distribuidora de energia elétrica lá do Paraná. Foi o primeiro que eu achei no Google aí. Mas aqui fala um pouco sobre o fator de potência na prática, digamos assim. Ou seja, o que o engenheiro lá... Vocês vão ver ali que o texto talvez não esteja bem de acordo com o que vocês viram aqui, né? Que mostra que o fator de potência determina que eu estou bem, quando ele é 0, eu estou conseguindo injetar o máximo de energia no circuito, né? Porque tudo que eu estou injetando, ou seja, toda a amplitude de tensão que eu tenho está virando corrente, digamos assim. Então, ou seja, essencialmente, a amplitude da corrente é máxima no circuito, e se o fator de potência se desvia, né, a amplitude não é máxima. E o quanto ele se desvia depende dessa relação, R sobre Z. Quando o Z é igual a R, né, ou seja, quando o XL e o XC são iguais, eu tenho um fator de potência igual a 1. Mas quando não tem, mas vocês vão ver isso aqui. Depois vocês podem olhar, eu botei esse arquivo, é um PDF, eu botei lá na pasta do Drive também. É bem curtinho, mas é uma coisa bem prática, assim. É o linguajar da engenharia, mas vocês vão entender o que está lá por trás, que essencialmente eles estão calculando a impedância da rede e comparando ela com a parte puramente resistiva, né? Ou medindo o ângulo entre a tensão, né, e a corrente. Dúvidas?
Nós vamos fazer uma conta aí, né? Tá. Vamos fazer se vocês não têm dúvidas, vamos criar algumas. Vamos fazer o exemplo 31.7